Será que a gente não tá procurando a nossa vida ainda? Como assim procurando a vida? Jesus, ele fala, aquele que quiser me seguir, tome sua cruz, siga-me, certo? E aí ele continua, pois aquele que buscar salvar a sua própria vida, este a perderá, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, este encontrará. Muitas vezes nós esquecemos que nós já encontramos a vida e nós continuamos procurando sentido nas coisas, nós continuamos procurando satisfação nas coisas, muitas vezes porque a gente esqueceu que nós já encontramos tudo isso. Sabe, eu e você, provavelmente, talvez não, mas se você não é um jovem, você tem um espírito jovem de estar procurando, tentando descobrir as coisas, sabe? E isso é saudável e nós precisamos fazer isso. Mas nós temos que realmente vigiar o nosso coração para que isso não se torne uma busca pelas nossas próprias vidas, sabe? Que nós não venhamos a esquecer que nós já encontramos a vida em Jesus e nós decidimos perdê-la por causa dele. E esse é o centro das nossas vidas, sabe? Se você já encontrou Jesus, você pode ter uma certeza. Você não está mais perdido. Não só perdido dos caminhos do Senhor, mas perdido em relação a não sei o que fazer, não sei de nada de o que vai da minha vida, não sei, tô perdido. Se você encontrou Jesus, você sabe que você já encontrou a vida e que você decidiu perder ela por causa dele. E esse é seu ponto de partida. E esse também é o seu final. Porque se você encontrou, você já tem algo eterno. Entende? Então o nosso vídeo vai ser sobre isso. Esse vídeo não é óbvio, então continua até o final, vai ser bem interessante. E vamos lá para o nosso estudo de hoje, bem aplicável, bem bíblico. Para que você tenha uma vida produtiva, super produtiva, não só isso, mas para que, além disso, você tenha uma vida frutífera estando conectado em Jesus. Vamos para a palavra. Essa semana eu li 2 Coríntios 10 e 11. E sabe quando você lê um capítulo e você pensa, não é possível que isso estava na Bíblia, acabaram de colocar, porque eu tenho certeza que eu já li a Bíblia inteira, algumas vezes. Então, eu não sei como, mas sabe quando entra diferente na nossa mente? Por favor, se esforça para ler na sua casa, com atenção, 2 Coríntios capítulo 10 e capítulo 11. Eu vou precisar ler vários versículos aqui, então presta atenção, acompanha aqui na tela, mas melhor ainda, acompanha na sua Bíblia aí, tá bom? A gente vai começar a ler a partir do versículo 2 do capítulo 11. Porque tenho ciúme de vós, e este ciúme vem de Deus, pois vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se chega alguém e vos prega outro Jesus que não pregamos, ou se recebeis outro Espírito que não aquele que recebestes, ou outro Evangelho que não acolhestes, vós de boa vontade o suportais. Em nada me considero inferior a esses super apóstolos. E ele começa a falar sobre super apóstolos e sobre a vida de humilhação que o evangelho leva ele mesmo, então Paulo, a viver. Esse capítulo é muito forte, traz tanta coisa, mas eu quero começar ali em relação à expectativa de nós sermos apresentados ao Senhor Jesus como uma noiva pura, porque nós estamos prometidos a Ele e é isso que o Senhor espera de nós. Lá em Apocalipse fala que as vestes da noiva são de linho branco e puro, que são as obras dos santos. Então, é a nossa maneira de viver que nos santifica para entregar essa noiva perfeita ao Senhor Jesus, que é a nossa expectativa, que é o que nós estamos fazendo aqui. Mas aí ele começa a falar sobre essa comparação com Eva ter sido enganada. Nós, muitas vezes, passamos pela mesma circunstância. Essa alegoria com Eva é muito real.
Porque, pensa comigo, lá em Gênesis a gente vê a história da queda do homem. Deus, ele manda, né, que eles não comessem de um fruto específico, o que dá acesso ao homem à liberdade, porque se o homem não tivesse como desobedecer a Deus, ele não seria livre. Então, para que o homem fosse livre, Deus, ele fala: tem essa árvore no meio do jardim que vocês têm capacidade de pegar, mas eu estou mandando, não comam dela, porque se vocês comerem dela, vocês irão padecer. E aí o que acontece? Você conhece a história, Eva tá lá sozinha, daí a serpente fala com ela. E aí a serpente seduz Eva, de que se ela comesse, ela estaria numa posição melhor. Porque se ela comesse, ela seria como Deus. E a forma com que a serpente seduz é tão astuta, porque o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, como eles não tinham essa identidade de criados à imagem e semelhança de Deus firme neles, no caso, Eva não tinha, por isso ela é convencida de que ela precisava fazer algo contrário à vontade do Senhor para se tornar como o Senhor. Sendo que, enquanto ela estava em unidade com Ele, antes do pecado, ela era a imagem e semelhança do Criador. E aí o que acontece é que a serpente convence então Eva de que ela precisava fazer algo para se tornar isso. E aí ela propõe uma proposta que parece ser melhor do que a proposta de Deus, que no caso era as circunstâncias que Eva já vivia. Adão e Eva, antes da queda, eles viviam em plenitude. Eles viviam em plenitude em relação ao propósito da criação do homem, eles viviam em plenitude de alegria, eles viviam em plenitude de comunhão com o próprio Deus. Não havia dor, não havia pecado. Então, o que mais faltava para Eva? Nada faltava. Só que aí, fazendo um paralelo com a nossa realidade, muitas vezes, é que eu e você, nós já encontramos a vida que está em Jesus. Eu e você já experimentamos da plenitude, da vida em plenitude que Jesus veio nos dar. Mas nós somos convencidos pela serpente, pelo diabo, e que age nas nossas vontades, nossos desejos, tentando nos convencer de que nós não temos o suficiente e que nós ainda precisamos encontrar algo além da vida que está em Jesus. E aí que nós voltamos para o início desse vídeo, quando nós continuamos buscando encontrar a vida, em vez de, uma vez que nós encontramos ela, buscarmos perder as nossas vidas seguindo a Jesus. Eu e você fomos salvos por Jesus. Nosso espírito é um novo espírito. Porém, a nossa alma está num processo de contínua santificação até a volta dele. Então, meu amigo, nós vamos ser continuamente tentados a deixarmos de nos sacrificar em louvor ao Senhor e buscarmos os nossos próprios interesses. Isso vai fazer parte da nossa vida. Então, como nós lutamos contra isso? No capítulo anterior de 2 Coríntios, ali no capítulo 10, a gente vê Paulo mostrando que a forma com que a gente vai lutar contra isso não é como o mundo faz, não é com armas naturais, mas sim com armas espirituais. Então, 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3, diz assim: Pois, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Aqui a gente vê realmente sendo travada uma guerra espiritual, mas também nas nossas mentes. Só que a forma com que nós lutamos nessa guerra nas nossas mentes é de forma espiritual. Parece que eu falei duas vezes a mesma coisa, mas você entendeu? Nós não lutamos contra a nossa inclinação pecaminosa só de forma natural. Deixar de pecar não é uma questão de mudança de hábitos, é uma questão de santificação, e a palavra é muito clara em dizer que isso é ministério do Espírito Santo em nós, da graça santificadora e transformadora em nós. Então não é uma coisa simplesmente natural. Sim, nós vamos ter atitudes práticas, por exemplo, para você ter uma vida contínua com Deus,
você precisa de um tempo específico com ele todos os dias, certo? Isso significa que você vai ter que colocar alarme, que você vai ter que, sei lá, construir a sua agenda de uma forma com que você tenha tempo com Deus todos os dias. Isso é uma coisa natural e prática, certo? Certo. Porém, a forma com que isso transforma a sua vida é espiritual. Porque é ministério do Espírito Santo através da palavra, que é sobrenatural. Enquanto eu leio a palavra, enquanto eu oro ao Senhor, eu vou sendo transformado por esse relacionamento, sabe? Então, mesmo que permeie decisões e atitudes naturais, é de forma espiritual e sobrenatural que nós somos santificados e transformados para vivermos essa vida seguindo ao Senhor Jesus e buscando glorificar o nome dele. Amém? Então, quais são essas armas espirituais que nós temos para lutar contra esses pensamentos e essa arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus? Nós poderíamos falar de várias disciplinas espirituais aqui, mas empiricamente eu tenho vivido e visto. Nós precisamos orar. Nós precisamos de tempo de oração todos os dias. Sabe aquele teu problema que talvez até seja prático, que você não consegue resolver há anos? É uma questão de hábito, pode ser. Mas muitas vezes isso são tropeços espirituais que a gente não consegue vencer ao longo de anos da nossa vida. Nós precisamos orar continuamente sobre isso. Paulo fala do espinho na carne, que ele ora 3 vezes para que Deus tire, e Deus não tira, porque Deus fala que a graça dele basta sobre a vida de Paulo. E eu nem tinha pensado em falar isso, mas essa oração contínua, dependendo da graça e da intervenção de Deus, que faz com que, independente do que aconteça, a gente consiga não só perseverar, mas crescer em conhecimento do Senhor. Eu acho que hoje eu vou focar nisso, sabe? Essa arma espiritual é oração, e para a oração nós precisamos ler a Bíblia para que a gente possa orar a partir da Bíblia, tomando posse da palavra de Deus e o que a palavra de Deus declara a nosso respeito. Quando nós oramos usando as palavras do próprio Deus, com a autoridade do nome de Jesus, as nossas orações, elas têm muito efeito. Nós precisamos orar sobre os nossos pensamentos, porque essa batalha é para que nós, que nem a gente leu ali no capítulo 11, né? Para que, aqui fala que a nossa mente seja seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Essa mente seduzida vai ficar protegida se nós estamos cheios do Espírito Santo e se nós estamos orando sobre isso, orando sobre os nossos pensamentos, tendo tempo de oração onde nós conhecemos a palavra de Deus e ouvimos direções do Espírito Santo para declararmos isso, sabe? Não só as nossas palavras, mas as palavras do próprio Deus. Isso exige uma vida de oração e aprendendo a orar. Então nós podemos contar com o Senhor nos ensinando a orar, para que a nossa mente não seja corrompida e nós nos afastemos da pureza e da simplicidade que está em Jesus Cristo. Essa pureza e simplicidade, nós nos afastamos dela quando nós voltamos a buscar as nossas vidas, entende? Quando nós deixamos de perder a nossa vida por Jesus e começamos a buscar os nossos interesses, muitas vezes, inclusive de forma espiritual, e buscando louvar o Senhor com os nossos feitos, buscando servir na igreja. Muitas vezes nós estamos fugindo dessa simplicidade, da pureza, porque nós estamos seduzidos a isso na nossa mente, porque nós não estamos convencidos de que nós já temos a plenitude de vida em Jesus. Então, para finalizar, e até mostrando de forma prática como e o que nós vamos orar para termos as nossas mentes e as nossas vidas libertas disso, uma das coisas que você vai orar, você pode orar todo esse capítulo 10 aqui, sabe? Mas que você vai usar na sua oração, é dizendo assim: Senhor, em nome de Jesus, como a tua palavra diz, eu declaro todo pensamento cativo a Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus que eu recebi a mente de Cristo. Eu peço, Senhor, que o Senhor purifique os meus pensamentos, que o Senhor mude a minha maneira de pensar, sabe? Esse tipo de oração, ela vai realmente transformando a nossa mente. Provavelmente, talvez, semana que vem ou nos próximos vídeos nós vamos falar como viver essa transformação de mente. Se você é crente, você já sabe que palavra que a gente vai usar para falar sobre isso. Mas sabe,
Antes de tudo, nós precisamos desse lugar de arrependimento, por nós não estarmos contentados com Jesus Cristo e buscando mais coisas ainda, permitindo lugar do diabo nas nossas buscas mesmo, assim, sabe? Então que nós possamos realmente nos arrepender de todas as vezes que nós fugimos dessa pureza, da simplicidade de Jesus, buscando outras coisas, e por isso negamos a suficiência do Senhor. Sabe? Que você possa ter um momento com Deus hoje, reconhecendo que Ele e a vida que está nele é tudo que você precisa e que você deseja viver uma vida perdendo ela para que o Senhor Jesus seja glorificado, e que você possa orar realmente pedindo para que a sua mente seja limpa e livrada de toda essa sedução do maligno, sabe? E declare que a sua mente pertence ao Senhor, e uma renovação de mente e tudo que você puder, mas sabe, tenha continuidade, de repente até faça um propósito sobre isso, orando para receber a mente de Deus e orando para que a sua vida e a sua forma de viver seja transformada por causa disso. Eu espero que esse vídeo tenha sido bom para você, porque essa palavra aqui realmente falou muito comigo ao longo dessa semana. E então é bom que você saiba, eu e você estamos nessa mesma jornada. Então você pode contar comigo para o que você precisar. Se você tem alguma dúvida ou uma sugestão ou alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Se você quiser, você pode me seguir no meu Instagram também, manda uma mensagem por lá. Nós estamos juntos nessa, tá bom? Como eu sempre digo, não só buscando produtividade, mas buscando sermos verdadeiramente frutíferos, tá bom? Que Deus te abençoe. Até semana que vem.